Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz. Tá na hora de mais um Pode Povo, podcast do Sindipetro NF aqui na Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, onde você encontra a sua voz. Hoje quem comanda o Pode Povo é o nosso querido Teseu Bezerra. Alô Teseu, chega pra cá e explica aqui uma coisa. Dos assuntos mais complicados, espinhosos, difíceis que a gente tem nesse país é o combustível, a gasolina, que gera toda a economia com preços finais de supermercado, de farmácia, de roupa, de tudo. Enfim, aliás, agora, recentemente, essa semana, ontem, a Petrobras anunciou uma redução de 17 centavos no valor do litro na refinaria. Ou seja, vai diminuir o preço do combustível, pelo menos na refinaria a Petrobras já diminuiu. Como é que entender esse processo? Porque pouco mais de R$2 o litro de gasolina lá. E aqui nos postos quase 7, né? 6,80, 6,90, depende. Ô Teseu, como é que é essa margem aí que a Petrobras pode usar e atuar para precificar o combustível para a população? Explica isso melhor para a gente. Chega para cá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, o nosso Pode Povo. Hoje eu estou mais uma vez aqui substituindo meu amigo, meu companheiro Sérgio Borges. E assim, acho que é um dos temas, Cláudio, mais importantes que nós temos que tratar com a sociedade brasileira nesse momento. Porque, assim, é tão absurdo, né, a gente não ver quando a Petrobras diminui o preço do combustível na refinaria, esse valor não reduzir para o consumidor na ponta é muito absurdo. E isso não se dá por acaso, né, Cláudio? A gente tem, assim, uma clareza muito grande, isso foi muito falado e é muito falado até hoje, que essa redução que é feita pela Petrobras, o diesel já passa por 5 reduções desde o ano passado, a própria gasolina teve agora mais uma redução, e o motivo principal para a gente não sentir essa redução no bolso é porque a gente perdeu a nossa BR Distribuidora. A BR Distribuidora, que era a empresa distribuidora da Petrobras, e a gente vê os postos até hoje, né, com a logo da BR Distribuidora da Petrobras, e infelizmente essa não é mais da Petrobras. Inclusive o próprio combustível que se vende dentro dos postos BR não é combustível obrigatoriamente da Petrobras. Pode ser combustível da Shell, pode ser combustível de outras distribuidoras, da Ipiranga, de distribuidoras sem marcas, né? Então, assim, hoje você não compra mais garantido que o combustível do posto Petrobras é da Petrobras, porque esse posto, na verdade, ele agora se chama Vibra. E o que aconteceu? Em 2017, o Michel Temer começou um processo de venda das ações da BR Distribuidora. E quando chegou o governo Bolsonaro, ele vendeu totalmente as ações da BR Distribuidora. E o impacto para isso é porque dentro do mercado do setor de petróleo, no mundo inteiro, as empresas de petróleo, elas têm a sua produção, têm o seu refino e também têm a sua distribuição. Isso, para os países, é a garantia de que não vai haver um abuso das distribuidoras com o preço dos combustíveis. Se a gente ainda tivesse a BR Distribuidora, imediatamente após passar o valor de redução da refinaria, da Petrobras, nas refinarias, a gente teria uma redução imediata dos combustíveis nos postos de gasolina. E os concorrentes da BR Distribuidora também seriam obrigados a reduzir o preço. Então, hoje, a gente não tem a BR Distribuidora no nosso país sendo, de fato, BR Distribuidora, e sim sendo Vibra Energia, a gente tem esse problema. E é uma coisa mais agravante ainda, porque a Petrobras diminuiu o preço e a Vibra e as outras empresas não diminuírem o preço, né, as distribuidoras não diminuírem o preço, traz um impacto direto para o consumidor, que não sente isso no bolso, mas também traz para a empresa, que aumenta absurdamente o seu lucro. Você tem a Petrobras abrindo mão de ter mais lucro, porque é uma empresa hoje que pensa na população brasileira e no povo brasileiro,
diferente da gestão do governo Bolsonaro, que só queria maximizar os seus lucros, e essa redução ela não é sentida pelo consumidor. Então é muito lamentável o que acontece hoje, graças à privatização da distribuidora, da BR Distribuidora, que era a distribuidora da Petrobras, que hoje é a Vibra Energia privada. Pois é, e aí nós temos um complicador. A própria presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, falou recentemente que as distribuidoras, elas privadas, né, elas não repassam para a população essa redução. Agora, mais uma redução da Petrobras de 17 centavos. O que acontece com essas distribuidoras que não repassam e não pode ter uma fiscalização, não pode ter... Porque não existe, né, uma tabela oficial, mas não pode ter uma negociação para isso chegar no bolso do consumidor, né? Essa diminuição, Teseu? É exatamente isso, Cláudio. A presidente Magda sempre anuncia isso, né? E a gente tem que ter, assim, como sociedade, como cidadão, nós temos que nos indignar. Porque, por exemplo, a gente não sentir esse preço, essa redução de preço, é um abuso claro das distribuidoras. E a fiscalização, ela é falha. E sem fiscalização a gente não consegue ter. Mas qual é a solução, a melhor solução? É a Petrobras novamente voltar ao ramo da distribuição, como a maioria das empresas de petróleo no mundo inteiro. Isso é a garantia do cidadão de que ele não vai pagar preço abusivo. Isso é a garantia do cidadão de que vai ter uma empresa estatal forte, séria, cumprindo o seu papel social. Isso é a garantia de que o cidadão, na hora que diminuir o preço, ele vai ter o preço reduzido. Então, a Petrobras, agora sobre a gestão do governo Lula, ela tem diminuído direto o preço do diesel e da gasolina e não tem conseguido sentir esse valor de redução no bolso. E isso, mesmo assim, a gente não tem aquele patamar de gasolina a R$ 8,00, a R$ 7,50, como a gente viu no governo Bolsonaro. Mesmo a distribuidora não repassando essa redução, a gente ainda tem um valor mais justo de diesel e de gasolina do que era no passado. Mas só para aprofundar com dados, Cláudio, a BR Distribuidora, durante o governo Temer, em 2017, ela começou a venda, né, das ações e a Petrobras passou a ter 71,25% da participação. Aí já em 2019, ela reduziu essa participação já no governo Bolsonaro, né, para 41%, ou seja, ela perdeu o comando da BR Distribuidora e durante o ano de 2021 privatizou de vez e vendeu o restante das ações que tinha a Petrobras na BR Distribuidora. Então, é fruto da privatização da nossa BR Distribuidora, a gente ainda está pagando o valor mais alto na gasolina do diesel. E também, né, o impacto ele é tão grande, aí só a nível de percentual, para vocês terem noção, todos os ouvintes, né, Cláudio, hoje, por exemplo, do entorno de R$ 6,00, que é o preço do diesel, o preço que a Petrobras vende esse diesel é somente 47,4%. Ou seja, menos de R$ 3,00 é o preço que sai na refinaria. E o restante, justamente 12%, é o valor do biodiesel que é colocado, que a Petrobras está tentando voltar também para o mercado do biodiesel. A gente tem 17,4% correspondente à distribuição. Então, o distribuidor, se a gasolina, quanto mais cara a gasolina, mais ele ganha, porque é um percentual teoricamente fixo, que não devia ser. Era para ser um valor bem mais baixo, esse de distribuição. Você tem o ICMS com 17,9%, e 5,1% são os tributos federais. Então, os impostos, eles são uma parte pequena, mas a distribuição, ela é 17,4% dessa margem. E aí, para também vocês terem noção, do diesel vendido no Brasil, entre 75% e 78% desse diesel, ele é produzido no Brasil. Ou seja, a gente não precisou, em nenhum momento do nosso país, seguir aquele preço que durante o governo Temer, governo Bolsonaro, que foi o chamado PPI, era seguido. A gente podia ter um preço nacional do diesel, da gasolina, do querosene de aviação e todos os outros combustíveis. E, infelizmente, isso não foi a prática. Hoje a gente volta a ter a quebra do PPI, né? Então a gente tem um preço
de fato nacional, porém precisamos urgentemente, quanto sociedade brasileira, lutar para que a Petrobras volte a ter uma distribuidora. Se vai ser uma nova BR distribuidora, se vai ser uma Petrobras distribuidora de combustíveis, não importa o nome que vai ter, mas a Petrobras precisa e o governo precisam tomar a decisão urgente de voltar ao mercado de distribuição de combustíveis e derivados de petróleo no nosso Brasil. Legal aqui é assim, vamos orientando a população, vamos mostrando aí a população como é que funciona, como é que a gente tem acesso a esses mecanismos e desvenda muitas informações aí para quem está seguindo a gente e mostra qual é a realidade. Se não chega, no caso do combustível, lá na bomba para a gente abastecer essa redução, a gente quer entender por que não chega e quem é que não deixa chegar, né? Então, o bom do Pode Povo é isso. Valeu, Teseu, obrigado por hoje, seja sempre bem-vindo aí. Forte abraço a toda a equipe aí do Sindipetro NF. Eu que agradeço, Cláudia, mais uma vez, muito prazer estar com vocês aqui novamente e vamos juntos lutar para que a Petrobras seja cada vez mais forte aqui na nossa exploração, na transição energética, na distribuição, ela volte a ter esse papel e a gente possa respirar e ter preços mais justos de combustíveis. Contem com o Sindipetro NF e com a Federação Única dos Petroleiros. Um abraço. Pode Povo, pode Povo, pode Povo, onde o povo encontra sua voz.